Olá, meus queridos alunos, bom dia, com muita alegria e a paz do Senhor. Hoje, dia 15 de janeiro de 2023, nós vamos dar início à nossa aula de número 2 do livro de Números. E eu acredito que essa aula será um pouco melhor do que a aula anterior. Creio que eu preparei de modo que vocês possam aprender um pouco mais desse início do livro de Números, né? Vocês viram que a aula anterior um pouco cansativo, muitos números, né? Por isso que o livro de Números, o título é Números, que justamente essa quantidade, esse censo, esse levantamento, essa quantidade de pessoas, né? Que o Senhor mandou levantar, né? E não se esqueçam que foram dois censos, né? Capítulo 1 e no capítulo 26 também. Mas agora, né, eu fiz um resumo, preparei de modo que facilite, né, o entendimento, né, desse começo desse livro. Amém? Então vamos orar e vamos consagrar esse tempo de estudo ao Senhor. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado ao Senhor por esse dia que o Senhor preparou para que pudéssemos estar juntos aqui, Senhor, estudando a sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo. Nós consagramos esse tempo de aula ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, venha nos capacitar, abrir o nosso entendimento. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. E, principalmente, queremos produzir frutos, queremos viver uma vida, Senhor, santa. Queremos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra, Pai, nos ensina a viver uma vida que te agrada. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, vamos lá. Deixa eu, então, aqui pegar já o que eu preparei para vocês, né? Então, vamos lá. Então, olha só, meus queridos. Vou pegar também minha caneta, né? Eu fiz coloquei, né? Amados, eu peguei isso aqui na internet, né? Eu conferi alguns dados, né? Algumas coisas, pouquíssimas coisas que não estão batendo, né? Mas a ideia principal é essa, né? É mostrar para vocês, né? Dessa forma que fica melhor para vocês entenderem, né? Então, mais ou menos ali, no livro de Números, no capítulo 2, nós vimos a ordem das tribos no acampamento, né? A tríade, né? Então, o Senhor, ele mandou fazer a contagem das tribos, né? Separou as tribos que ficariam juntas ao leste, ao oeste, ao norte e ao sul. Então, olha, aqui está, então, no acampamento. Então, no centro do acampamento está o tabernáculo. Aqui, o tabernáculo móvel, a tenda móvel, o local da congregação do Senhor, aqui que o Senhor habitava. E eu também trouxe para vocês a figura, né, do tabernáculo, o átrio interno, o átrio externo, eu vou mostrar para vocês. Então, o Senhor habitava no meio das tribos, no meio do povo. Então, aqui, o átrio interno estava dividido em duas partes, né? O átrio, né, ou pátio, né? O pátio externo, o lado externo e o lado interno, né? Então, aqui dentro tinha o átrio interno, né? Que estava dividido ali, o lugar santo, o lugar santíssimo. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, vocês estão vendo aqui, ó, que o tabernáculo, ou a tenda sagrada, a tenda do Senhor, a tenda móvel, ficava no meio das tribos, no meio do povo. Então, Deus habitava no meio do povo. Então, aqui do lado leste, do lado oriente, né, que é o lado leste, ficavam as três tribos. Então, aqui era a entrada da tenda. A entrada era por esse lado. Aqui é tudo cortinas, né? Lembra? O Senhor mandou fazer cortinas, colocou ali bases de prata. Então, tudo cercado. Só tinha essa entrada, essa porta de entrada. Então, aqui, nessa porta de entrada, era justamente o lado leste, e ficavam as três tribos. A tribo de Judá ficava exatamente em frente à porta de entrada da tenda. E junto com a tribo de Judá ficaram, né, a tribo de Zebulon e a tribo de Isacar. Então, essas três tribos, né? Muito bem. Do lado ocidente, que é o lado oeste, ficaram outras três tribos, que é justamente a tribo de Efraim. Depois, junto com as tribos de Efraim, ficaram Benjamim e Manassés. Do lado norte ficaram a tribo de Dan. E junto com a tribo de Dan ficaram as outras duas tribos, Naphtali e Asser.
E do lado sul, 3 tribos. A tribo de Ruben, né? A bandeira de Ruben. E junto com a tribo de Ruben ficaram as outras 2 tribos. Quais? Tribo de Gade e tribo de Simeão. Então, 12 tribos dividido por 4, 3 tribos para cada lado. Então, o Senhor habitava no meio do povo. Muito bem. Bom, o total de israelitas está correto, acima de 20 anos para cima ou mais, preparados para a guerra, tinham que se alistar. Então, houveram 103.550 homens preparados para a batalha. Então, nessa contagem aqui, nós vamos ver essa quantidade de homens que foram preparados. Amados, destes homens preparados para a guerra, somente Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Esses demais homens, todos morreram. Todos morreram na primeira geração. Essa primeira geração foi destruída por causa dos seus 10 pecados. Pecados de rebeldia, de idolatria, de murmuração, de desobediência. Morreram no deserto e não entraram na terra prometida. E eu já falei na aula passada que já houveram 7 pecados, e agora no livro de Números está registrado os 3 últimos pecados, onde trouxe o juízo, a sentença do Senhor. Muito bem. E também, aqui, está errado, né? Então, o total de levitas foram 22 mil. 22 mil. Então, só houve um erro aqui que eu peguei na internet, e eu ia ter que refazer isso, enfim, dava mais trabalho, melhor deixei assim para corrigir aqui com vocês. Então, aqui o total de levitas foram 22 mil. O total de primogênitos, sim, foram 22.273. Então, houveram 273 a mais primogênitos que foram poupados da 10ª praga, e o Senhor fez essa permuta, essa troca pelos levitas. Então, os levitas agora pertencem ao Senhor. E exatamente essa aula é fundamental para que vocês entendam o serviço dos levitas. O serviço dos levitas, quem são os levitas? Então, já falei, os levitas são descendentes de Levi. Então, Levi e Coate. Então, Levi teve 3 filhos, né? Os Gerson, que vão formar os gersonitas, Coate, os coatitas e Merari, os meraritas. Então, esses descendentes são os levitas. Então, nós vamos falar a respeito de cada um deles, novamente, as funções. E aí vocês vão conseguir entender melhor. Muito bem. Então, não se esqueça, essa primeira tribo marchava primeiro, né? A tribo que estava ao leste marchava primeiro, marchava esta, depois Ruben, depois a tribo de Efraim, depois a tribo de Dan, que marchava por último, né? Sempre nessa ordem. E os levitas, né, estavam exatamente aqui. Então, ó, os levitas em volta da tenda móvel, né? Então, os meraritas, os gersonitas, os coatitas. E aqui estavam o de Arão e os seus filhos, né? Os filhos de Arão, bem em frente à entrada da tenda. Coisa linda, amados. Bom, e também, no outro slide que eu peguei, eu vou mostrar para vocês a bandeira de cada tribo, né? Então, aqui já deu para ter uma ideia legal, né? Então, eu tinha dito para vocês na aula anterior, ficou um pouco meio maçante, mas agora vocês olhando isso, né? E outro detalhe dessa aula de hoje, eu trouxe apenas um único capítulo, o capítulo 4, porque o capítulo 4, ele vai repetir muitas coisas do capítulo 2 e principalmente do capítulo 3. Então, eu quero que vocês aprendam. Vocês estão estudando para aprender. Então, eu quero que vocês aprendam exatamente a respeito do livro de Números, a história dos levitas, né? Muito bem. Aqui estão as quantidades, né? Que não há necessidade de a gente ficar falando da quantidade. Por isso que é número, tá vendo? Toda a tribo tinha a sua quantidade. Eu verifiquei isso aqui e está correto aqui a quantidade. Houve pouquíssimos erros aqui, mas isso aí é relevante. E também o nome de cada líder, né? Então, ó, o líder da tribo de Judá, Naasson, às vezes, né, por exemplo, na tradução que eu trouxe, né, mudava, tinha um N a mais ou um S a mais, né? Mas o nome era esse, né? Então, o líder das famílias, né, o líder da tribo de Judá, da tribo de Isacar, Natanael, da tribo de Zebulon, Eliabe, e assim por diante. Então, aqui, nesse slide, está mostrando exatamente
a posição das tribos, a ordem das tribos, né? A quantidade de cada povo e o seu líder. Bom, então aqui, resumir legal. Tá vendo, pessoal? Então aqui vocês podem ter uma ideia, né? A ordem que ficou no acampamento, a ordem das tribos no acampamento do Senhor, no arraial do Senhor. Bom, esse aqui também, né, é o mesmo slide, né? Só que agora, o único detalhe é a esfinge, né? A bandeira. Então, por exemplo, ó, o Senhor, então, primeiro, né, mandou ali, separou a tribo de Judá. E a tribo de Judá, então, a bandeira, a esfinge era um leão. Então, ó, leão, depois a tribo de Ruben, a bandeira, cabeça de homem ou um homem, né? Depois Efraim, um boi, e depois Dan, águia. E vocês lá na frente vão aprender, não quero falar agora, mas isso tudo tem a ver com capacidade, inteligência, sabedoria, força, agilidade e também poder, né? Então, é isso que significa essas bandeiras, bem, queridos? Mas então está aqui, tá vendo? Ó, aqui ainda, esse slide ainda mostra, né, o lugar santo, né, e o lugar santíssimo, né? Então, aqui dentro, né, do local onde habitava o Senhor, né, aqui no lugar santíssimo, e eu vou trazer para vocês os móveis, né, que estavam aqui dentro também. Mas aqui deu para ter uma ideia, né? O tabernáculo do Senhor, né? A posição aqui dos levitas, os meraritas, né? Os gersonitas, os coatitas, né? Em frente aqui Arão os seus filhos, né? E aqui, então, né, era a entrada da tenda, né? E aqui era justamente do lado leste ficavam as três tribos, né? Judá, Isacar e Zebulon. Do lado sul, já falei, né? Ruben, Gade e Simeão. Lado norte, Dan, Naftali e Asser. E do lado oeste, né? Ficavam as tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Então, a posição no acampamento do Senhor, eles tinham que marchar nessa posição, nessa ordem. Tudo com muita ordem, muita decência. Isso é fantástico, amados. Então, está aí a ordem das tribos distribuída ao redor do tabernáculo. Amém? Bom, esse outro slide também te dá uma ideia, né? Uma ideia, olha que bacana. O fato de você ver aqui uma imagem, né? Já te dá uma boa ideia. Então, aqui, ó, tá vendo a entrada? Olha a entrada aqui, ó. A entrada da tenda sagrada está exatamente aqui. Então, a tenda, essa era um retângulo, né, de 22 metros de largura por 44 metros, né? Então, dentro da tenda sagrada, habitava ali, então, o átrio interno. Então, a tenda sagrada, ela era separada em átrio ou pátio interno e o externo. Então, o pátio externo ficava aqui, ó, o altar de sacrifício, né? Então, aqui que era feito o sacrifício dos animais. E aqui também ficava, esse objeto aqui é a pia de bronze, onde o sacerdote tinha que lavar as mãos e os pés para entrar aqui no átrio interno. E o átrio interno, ele estava dividido em duas partes, lugar santo e lugar santíssimo. E eu vou mostrar para vocês. Bom, isso aqui que vocês estão vendo aqui no átrio interno são as cortinas, né? Cortinas, tapetes, né? Então, isso tudo aqui eram peles de animais. Eram peles de animais que eram colocados um sobre o outro, né? E essas peles de animais, peles de texugo, né? Animais que eram animais resistentes no deserto, né? E que tinham uma pele muito grossa e impermeável, justamente para evitar que a chuva penetrasse, né? Que o sol e a chuva passassem por aqui e estragasse ali, comprometesse ali o átrio interno, né? Então, foi colocado aqui por último, né, uma pele de um animal muito grosso, que provavelmente seja um texugo, né? Para justamente ser uma cortina, né? Um tapete impermeável. Então, está aqui, amados, está vendo? Olha as tribos, né? Então, se aqui está a entrada da tenda, então aqui é o lado leste. Então, aqui ficou a tribo de Judá. Lembra disso? Então, lá, a tribo de Judá, junto com a tribo de Isacar e a tribo de Zebulon. Exatamente aqui. Tá vendo? Muito bem. Então, aqui estão os levitas, né? A tribo de levitas, né? Os gersonitas, os coatitas, os meraritas, estão todos aqui em volta. Em volta
da tenda móvel. Amém? E aqui então acampado, cada um na sua posição, né? As tribos estão acampadas em voltas, né? Justamente, vamos voltar para cá, que fica até melhor, né? Então, tá vendo, ó? Aqui, aquele povo todo acampado são justamente separados por famílias. Então, do lado leste, só ficaram famílias da tribo de Judá, da tribo de Jacá e da tribo de Zebulon. No sentido norte, né? No sentido norte, ficava exatamente somente famílias da tribo de Dan, de Asser e de Naphtali, e assim por diante. Muito bem. Bom, então agora vamos para o átrio interno, né? E o átrio interno, ele era separado, né? No lugar santo e no lugar santíssimo, tá vendo? Então, aqui está marcando a bússola, né? O norte, né? Muito bem. Então, aqui, ó, é a entrada, né? Aqui era a entrada da tenda, né? A entrada da tenda, a entrada do átrio interno, né? Então, haviam duas entradas, vamos voltar para lá. Ó, havia essa primeira entrada que dava acesso ao pátio, ao átrio externo. Ao átrio externo. Tá vendo? Aqui. E não se esqueçam que vocês já aprenderam lá no livro de Levítico, né? Que o povo traziam os animais para serem sacrificados, oferecidos ao Senhor, na entrada da tenda. Então, o povo chegava até aqui, né? O povo chegava aqui na entrada. Imolava, degolava o animal, né? Entregava o sangue na mão do sacerdote, ele entrava aqui, aspergia aqui nas quatro pontas do altar para fazer o sacrifício, né? Primeiro consagrava, né? Primeiro ungia aqui o altar para iniciar o ritual, né? Muito bem, então tem essa entrada aqui da tenda e depois essa entrada aqui é justamente a entrada para o átrio interno, e somente o sacerdote poderia ter acesso ao átrio interno. Muito bem. Então, agora, nós estamos entrando aqui, ó, no ato interno, né? Então, nesse ato interno, o que que tinha aqui? Aliás, no ato, aqui nós estamos entrando no ato externo, perdão. Então, nesse ato externo, o que que tinha? O altar do sacrifício, tá vendo? Ó? Então, esse altar, quatro pontas, né? Justamente o sacerdote ungia com o sangue do animal a ser sacrificado as quatro pontas do altar. E aqui está a pia de bronze. Ele tinha que se lavar para entrar aonde? No átrio interno. Então, aqui está vendo, ó, é o véu. Tinham dois véus, né? O véu da entrada, né? Uma cortina, né? E o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, vocês estão vendo aqui exatamente os objetos que o Senhor mandou construir para colocar no pátio externo, no átrio externo e também dentro ali do átrio interno. Então tá aqui, ó, o altar de sacrifício, onde era feito o sacrifício dos animais, e a pia de bronze, onde eles se lavavam as mãos, os pés, lembram, para poder ter acesso. Bom, então aqui é a cortina, o véu. Aqui são a mesa dos pães, lembram? 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Sempre precisavam ter aqui a mesa dos pães. Já falamos muito sobre isso. Então, aqui é o castiçal, né? Amados, vocês viram que não tem porta e janela, não tem porta aberta e janela aberta aqui, tudo fechado. Então, isso aqui era uma escuridão. Então, para que servia, então, o castiçal, né? Servia justamente para iluminar, né? Era para iluminar. Então, aqui era colocado óleo, né, nas 7 hastes, né? E essas 7 hastes representam as 7 ações poderosas do Espírito Santo do Senhor. O profeta Isaías fala sobre isso, Isaías 11:2, né? E também no livro de Apocalipse vão falar das 7 igrejas, né? Então, esse objeto, né, era justamente ali para iluminar o átrio interno, pelo fato de tudo sem janelas, né? Tudo escuro. Então, ele chegava, quando o sacerdote entrava aqui, já estava iluminado, sempre aceso aqui, né? Colocava-se azeite, sempre acendia aqui. Muito bem. O altar de incenso, né? Lembra? Eles tinham que preparar toda aquela mistura, né? Eles preparavam todo o incenso para ser queimado, para exalar um bom perfume ali dentro. Muito bem. E essa cortina, né? O véu que separava, né? Quando fala, né, ali que o véu foi rasgado, assim, quando o Senhor Jesus ele entrega
a sua vida ali, e ele, quando ele expirou, né, fala que o véu foi rasgado. Não foi esse véu, foi justamente o véu que estava dentro ali, quando o local ali onde Salomão, né, onde Davi vai comprar aquele terreno de Araúna, ali no Monte Moriá, o local de sacrifício, né? E Salomão constrói o templo, e depois esse templo foi destruído no ano 586, e depois então vai ser reconstruído através da ordem do rei Ciro, né? Vai ser reconstruído o novo templo. Esdras e Neemias vão falar a respeito disso, né? Vão ser os profetas, né, responsáveis pela construção do templo da cidade. E depois vocês vão ver ali que na época de Cristo, né, Herodes, né, ele vai ampliar esse templo, né? O templo foi construído ali no ano 586, 70 anos depois do cativeiro, né? Esse templo foi reconstruído, né? Porque Nabucodonosor vai destruir esse templo que foi construído por Salomão, e depois, então, vai ser reconstruído ali por Esdras e Neemias, né? 70 anos depois, né? Do ano 586, então 586 menos 70, né? O tempo vai diminuindo antes de Cristo, né? E depois vocês vão ver que ali na época de Cristo, né? Herodes, né? Vai mandar ampliar esse templo, né? E muito bem. Então, havia esse templo, havia então ali o altar. Dentro ali do templo havia o local santo e local santíssimo, e havia uma cortina, um véu. Então, aquela cortina que foi rasgada, né, para que separar o local santo do santíssimo, ou seja, a partir da morte de Cristo, nós teríamos acesso à presença gloriosa do Senhor, porque Cristo passa a ser o nosso sumo sacerdote. Bom, então aqui, ó, no local do átrio interno, aqui no lugar santíssimo, né, ou santo dos santos, aqui tinha a Arca da Aliança, e eu coloquei a arca aqui para vocês entenderem melhor, tá vendo? A Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, né, tinha as medidas, né, corretas lá, que eu já passei para vocês, mas o principal era a tampa, né? A tampa é o propiciatório, né? O propiciatório vem de propício, vem de misericordioso, aonde o Senhor era misericordioso, onde o Senhor, então, ali perdoava o povo, né? E exatamente nesse lugar santíssimo, né, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote tinha acesso. Ele não poderia entrar a qualquer momento, ele só poderia entrar uma vez por ano, justamente no ano da expiação, no dia da expiação. Então, no dia da expiação, ele entrava para clamar pelo perdão dos seus pecados, dos pecados da sua família e do pecado do povo. Então, o sumo sacerdote, ele só poderia entrar aqui uma vez por ano. Então, em cima dessa tampa, né, tem esses dois anjos, né, com as asas, né, os querubins que estão tocando as asas, né? Isso aí tudo de ouro fundido, né? Então, ali, em cima da tampa, é onde justamente vinha a glória do Senhor, aparecia aqui a glória do Senhor. O Senhor se manifestava exatamente aqui, em cima dessa tampa. Amém? Muito bem, queridos. E só mais um detalhe, né? Esse sacerdote, né? Esse sumo sacerdote, quando ele entrava, ele tinha que ser amarrado com uma corda, né? Porque se ele entrasse lá e tivesse em pecado ou fizesse alguma coisa que desagradasse ali, ferisse a santidade do Senhor, ele morreria ali, né? E ninguém poderia entrar para tirá-lo, né? Então puxava pela corda, né? E também, né, vocês aprenderam que ele tinha ali, né, as romãs, né, as sinetas, né, os sinos, né, na barra, né, das suas vestes, né, das vestes sacerdotais, né, ele tinha ali aquelas romãs, né, e os sinos para tocar, né, então ele ficava ali, né, as pessoas ficavam sabendo que ele estava ali vivo, né, então quando ele parava de andar, parava de tocar, claro que eles tinham que puxar ali quando o sumo sacerdote morresse ali dentro, né. E outro detalhe importante também, queridos, é que lembra aquela passagem ali no livro de 1 Samuel, né? Quando Davi manda colocar a carruagem, né? A Arca da Aliança havia sido uma guerra ali, né? dos israelitas contra os filisteus, a Arca foi lá para a terra dos filisteus, né? Depois os filisteus tiveram uma grande praga, uma grande peste, tumores, né?
e devolveram a arca ficou na casa de um sacerdote, né? Depois o rei Davi manda buscar ali, ficou na casa de Obed-edom, se não me engano, enfim, e Davi manda buscar a arca, né? E manda colocar a arca em cima de um carro de boi, em cima de um carro de boi. E Uzá, ele toca na arca. Então, quando Uzá toca nessa arca, ele morre imediatamente. Por quê? Porque a arca, ela tinha justamente esses cabos aqui de madeira, justamente para carregar. Então, os levitas, né? São eles que carregavam a Arca da Aliança, mas eles carregavam, essa arca tinha que estar tampada, né? Eles colocavam as cortinas, né? Vocês vão ver que Arão e os seus filhos tinham que cobrir para ser carregada, tinham que cobrir isso aqui, era tudo coberto. Eles tinham que carregar a pé. Ninguém poderia carregar isso aqui em cima de um carro de boi, de um cavalo, né? De uma carroça. Então, ali, Davi mandou colocar em cima de uma carroça de um carro de boi. Já fez errado, né? E aí, depois, Uzá vai e toca na arca, né? E é onde ele acaba perdendo a sua vida, né? Então, essa arca da aliança era o principal objeto sagrado. Por quê? Porque em cima da tampa, na tampa em cima da arca, que é justamente o propiciatório, que vem, a palavra vem de propício, misericordioso, bondoso. Então, é justamente aqui, nessa parte aqui, tá vendo? Está até um pouco claro, justamente era aqui que manifestava a presença do Senhor. E o Senhor, então, era misericordioso, bondoso e perdoava os pecados do povo. Então, aqui, amados, essa arca tinha que ser carregada no ombro, né? No deserto, no ombro, a pé. Eles carregavam isso aqui. Vocês vão ver quem que tinha que carregar. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. Amém, queridos? Então, aqui deu para vocês terem uma ideia geral, né? Tá vendo? Ó? O pátio externo, né? O altar de sacrifício, a pia de bronze. E aqui dentro é exatamente o que está aqui, né? Então, aqui tinha o castiçal, né? Aqui vocês sabem, né, na mesa dos pães, né, os 12 pães, né? E aqui também o altar de incenso, aqui o véu que separava, né? E aqui então a Arca da Aliança. Ficava a Arca da Aliança, que é justamente essa arca aqui. Aqui é o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. É aqui o lugar santo, né? O átrio interno. E aqui então é o pátio. Muito bem. Bom, então eu vou colocar, né? Eu coloquei apenas o capítulo 4 hoje. Porque, novamente, amados, eu coloquei 10 questões, 10 exercícios para vocês responderem, e essas questões vão te ajudar muito para que você estude um pouco mais dos capítulos 1 ao capítulo 4. Porque você estudando novamente, fazendo essa tarefa, você vai dominar, vai aprender melhor a respeito dos levitas. Então, vamos lá. Olha só. Capítulo 4, do 1 ao 20. Os deveres dos coatitas. Então, quando fala coatita, você já tem que imaginar, né? Levi, então, quem era Levi? Então, Levi era filho de Jacó, com quem? Com Lia, né? Primeiro casamento de Jacó com Lia. Então, ele teve Rúben, o mais velho, depois Simeão, aí vem Levi, que era o terceiro. Então, através de Levi, que vai dar origem aos levitas. Então, Levi, ele teve 3 filhos, né? Gerson, Coate e Merari. Então, agora estão falando dos principais, os coatitas. Começou pelo principal. Amados, Coate não era o mais velho era Gerson. Vocês viram isso, a ordem: Gerson, Coate e Merari. Mas o Senhor, ele sempre escolhe os mais novos, né? É o jeito do Senhor, pode ver, né? E sempre o Senhor vai escolher os mais novos, né? Isso aconteceu lá, né, com Jacó. Jacó foi escolhido, né? Esaú era o mais velho, depois José também, que era o mais novo, né? Enfim, agora aqui, então, o Senhor está escolhendo Coate. Então, os deveres dos coatitas. E não se esqueçam que, através de Levi, de Coate, vai vir, então, Anrão. Anrão casa com Joquebede e vai ter quem? Arão e Moisés. Tá vendo aí? Então, por isso que começa com os principais, os coatitas, né? Então, não se esqueça que Arão era um coatita.
Arão coatita. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas descendentes de Coate, por grupo de famílias e por famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. Amados, aqui eu já preciso trazer uma informação muito importante para vocês. Então, olha só, não se esqueçam que os homens preparados para a guerra, de 20 anos para cima. Agora, os homens da tribo de Levi, da tribo de Coate, os coatitas, todos os levitas que iriam trabalhar no serviço do Senhor, que foram separados, os levitas pertencem ao Senhor, eles tinham que ter 30 anos até, no máximo, 50 anos. Então, como se 50 anos fosse a aposentadoria deles, eles poderiam se aposentar e parar de trabalhar para o Senhor. Mas quem quisesse continuar, poderia continuar, mas não tinha mais obrigação. Então, a idade mínima deveria ser 30 anos. Porém, presta atenção. Olha só, não existe contradição na palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui agora a minha Bíblia, amados. Então, ó, vocês estão vendo aí, em Números capítulo 4, né? Que o Senhor está mandando registrar homens de 30, eu vou até colocar aqui, né? Estou escrevendo com o mouse, né? Não fica muito bem o número. De 30 a 50, tá vendo? De 30 a 50 anos, tá? Estou escrevendo com o mouse aqui, tá horrível. Mas olha só, de 30 a 50, homens capacitados, né? Então, homens capacitados, né? Homens, porque, claro, que de repente tinha ali no meio pessoas que tinham defeitos físicos, né? Ou defeitos mentais, algo desse tipo, né? Então, o Senhor mandou que Moisés registrasse todos os homens perfeitos, capacitados para trabalhar para o Senhor, de 30 a 50 anos. Mas olha só, amados, na verdade, a idade mínima para o trabalho era 30 anos, mas para esse alistamento para o serviço do Senhor é 25 anos. Por que isso? Não existe contradição na Bíblia. Então, olha só, aqui está mandando registrar todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda. Mas, ó, quando você abre em Números capítulo 8, deixa eu abrir aqui. Eu não peguei, não coloquei esse versículo, essa passagem, essa pergunta eu vou fazer na tarefa, tá? Eu não trouxe para cá justamente para não misturar Números 4 com Números 8. Mas olha só, Números capítulo 8, depois você vai olhar na sua Bíblia aí, diz assim, olha lá, ó, o Senhor, no capítulo 8, Números capítulo 8, versículo 23 e o 24, diz assim, o Senhor Deus disse a Moisés, a lei a respeito dos levitas é esta, com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém, não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. Amados, por que aqui está mandando contar a partir de 30 anos e lá em Números capítulo 8 a partir de 25 anos? Então, a partir de 25 anos, eles eram separados, os levitas, né? Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Então, a partir dos 25 anos, não 30, os levitas eram contabilizados, eram separados para começar o serviço na tenda, o serviço religioso do Senhor. E aos 50 anos, eles poderiam parar, não tinham mais responsabilidades. Se quisessem continuar, poderiam. Mas por que essa diferença de 25 para 30? Eu vou explicar. Justamente, são 5 anos para estudar. Eles tinham que estudar. Então, eles eram separados aos 25 anos, ficavam 5 anos estudando, se formando, para depois começarem a servir o Senhor. Amados, vocês viram lá em Levítico coisas complexas. Então, isso não era fácil. Se as pessoas fizessem algumas coisas, lembra?
Nadab e Abiú, que morreram e que levaram algo estranho dentro ali do lugar santo. Então, os levitas, eles tinham que se preparar, eles tinham que ter um tempo de formação, eles tinham que estudar para começar a colocar a mão no arado. E muitas vezes nós estamos aprendendo isso para que a gente possa colocar em prática dentro das igrejas. Então, nós temos que estudar para depois começar. Nós temos que ser formados, instruídos, capacitados, habilitados, constituídos, né? Ungidos para depois sermos enviados para fazermos a obra do Senhor. Então, quando nós não passamos por esse processo, por esse tempo de formação, a gente acaba cometendo muitos erros, e isso pode trazer um problema seríssimo para a pessoa, para a sua casa, para a sua família e também para a igreja do Senhor. Então, vocês estão aprendendo aqui que os levitas não era simplesmente, chegava na idade de 25 anos, era um levita, né? Então, é um levita, então, a partir de 30 anos, ele começava a fazer o serviço religioso. Não. Aos 25 anos, ele era separado. Cara, você vai estudar 5 anos as leis, as ordenanças, o que você deve fazer, como fazer, aonde fazer e o que você não deve fazer. Eles tinham que aprender. Viram isso, amados? Eu coloquei uma pergunta para vocês. Então, vocês vão ter que ir lá em Números capítulo 8 para pegar essa resposta. E eu quero ver essa resposta de vocês. Muito bem. Então, o serviço dos coatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Pergunta de prova, de tarefa de hoje. Então, o serviço dos coatitas era de cuidar das coisas santíssimas, das coisas do Senhor. É isso? Esse era o serviço dos coatitas. Somente os coatitas poderiam cuidar das coisas santíssimas. Todos os móveis, todos os objetos, tudo aquilo era santíssimo. Olha lá, quando o acampamento for desarmado, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente à Arca da Aliança e cobrirão a arca com ela. Viu aí? Então, vamos voltar lá, ó. Então, Arão e os seus filhos, eles tinham que desmontar. É eles que desmontavam. Só Arão e os filhos que entravam aqui iam desmontar, iam cobrir, para que depois os outros pudessem carregar. Entenderam isso? E principalmente a cortina, né? Primeiro, era tirado essa cortina, né? O véu que separava e cobria a tenda. Tinha que cobrir para que depois eles pudessem carregar. Isso estava coberto, senão eles morreriam. Então, vamos voltar lá. Tá vendo? Então, quando o acampamento... Porque tudo isso aí foi armado e desarmado muitas vezes. Amados, você imagine 40 anos no deserto. Montando e desmontando, montando e desmontando, montando e carregando isso. Percebe que a teimosia, isso produz um trabalho pesado. A teimosia produz escravidão para o ser humano. Aliás, né? Desde lá do Éden, né? Quando Adão ele peca, imediatamente o Senhor já trouxe o castigo. Um dos castigos foi justamente o trabalho pesado. Você vai ter que trabalhar. Agora você vai ter que trabalhar duro. Né? Uma das consequências, né, do pecado de Adão e Eva. Né? A terra foi amaldiçoada, começou a vir pragas, né? E o trabalho pesado. Né? Muito bem. Bom, então é isso, né? Eles vão ter que desarmar, né? Arão e seus filhos. Vou perguntar isso também para vocês. Então, eles entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da Arca da Aliança e cobrirão a arca com ela. E cobre com a cortina. Qual cortina? O véu que separava. Muito bem. Eles porão em cima dela uma coberta, né? Uma cortina, né? Feita de peles finas, e sobre essa coberta estenderão um pano azul, e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca, para poder carregar no ombro, a pé, não de cavalo, né? É pesado, carrega no ombro. Meu Deus. Tá aí, eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães. Então, percebeu? Tá ali, Então, quando fala as coisas santíssimas, não é só no lugar, não era só a arca.
Mas aqui também, ó, todos os objetos, ó, eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor, os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. E colocarão sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas, os jarros para oferta de vinho. Em cima da mesa sempre deverá haver pão. Aí, ó, tudo tinha que ser coberto, tudo tinha que ser guardado. Depois, por quem? Por Arão e seus filhos. Só eles poderiam entrar. Outro que fizesse isso era um coatita, mas não tinha essa ordem. Mesmo sendo coatita, somente Arão e seus filhos poderiam fazer isso. Depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho. E por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Para quê? Para que depois os levitas, os coatitas, pudessem carregar. Aí depois cada um, os meraritas, os gersonitas, cada um carregava alguma coisa. Mas aqui quem carregava eram os coatitas. Perceberam, pessoal, meus queridos alunos, por que o alistamento para o trabalho na tenda sagrada era de 25 anos dos levitas e não de 30? Por quê? Olha que coisa complexa. Eles tinham que aprender tudo isso. Porque chegava lá e fizesse coisa errada, o cara tocava em alguma coisa que ele não devia tocar, morria na hora. Tá aí, ó. Muito bem. Pegarão um pano azul e cobrirão um candelabro. Agora está tratando do candelabro, né? Com as suas lamparinas, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, né? Porque essas lamparinas tinham colocado azeite, né? Tinha que ficar aceso constantemente. Os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Tudo guardado por eles, Arão e seus filhos. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Tudo carregado. Então, Arão e os seus filhos desarmavam, guardavam, preparavam tudo, colocando sempre ali as cortinas, os panos, colocando os cabos e deixando tudo preparado, tudo coberto, para que depois os coatitas pudessem carregar. Muito bem, os levitas. Em cima do altar, de ouro, estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas, o altar de ouro. Está vendo, amados? Em seguida, enfiarão os cabos nas argolas do altar. Então, o altar de incenso. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo, embrulharão num pano azul, cobrirão com uma coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregá-los. Tudo, então, era muito bem guardado, protegido, tampado, né, com peles, com panos, justamente para que depois colocado, então, as hastes, né, de madeira, para que as pessoas apropriadas, né, pudessem carregar. Não era qualquer um que carregava, não era carregado de qualquer jeito. E isso tudo nos traz um ensinamento profundo a respeito do zelo que nós devemos ter com a casa do Senhor, com os objetos da casa do Senhor. Deveriam ter muito cuidado, né? Então tá ali, ó. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Então a cinza do incensário, né? Colocarão, e também a cinza do altar do sacrifício também, né? Colocarão sobre ele todos os objetos usados no altar, no serviço do altar. Os braseiros, os garfos, né? Isso aqui está se referindo, então, ao altar de sacrifício, né? No ato externo, né? As pás, as bacias, e por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida, colocarão os cabos nas argolas do altar, o altar de sacrifício dos animais. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate, olha isso, pergunta de prova hoje, amados. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados. Quem? Os levitas. Somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos. Pergunta de prova hoje. Que coisa linda. Aprenderam? Então, viram? Vamos voltar lá, ó. Então, ó, quem cuidava de tudo isso daqui, ó, quem cuidava de desarmar, somente Arão e seus filhos, que tinham que desarmar, desmontar e guardar e preparar cada objeto, colocando as cortinas, dobrando isso aqui de forma correta, né?
guardando tudo isso daqui. Depois que eles guardavam, preparavam tudo, colocando sempre as hastes de madeira, porque as hastes eram tiradas, né? Porque estava pegando fogo aqui, e claro que a madeira poderia danificar, era de carregar, as hastes para carregar no ombro eram feitas de madeira de acácia, né? Como os cabos lá eram revestidos de ouro, mas era madeira. Muito bem. Bom, aí vocês vão ver que tudo isso aqui também era desmontado, né? Então, quem que desmontava, quem que carregava e tudo isso daqui? Vocês vão ver. Então, Arão e seus filhos eram responsáveis dos objetos sagrados. E quem tinha que carregar? Os levitas, descendentes de Coate. Somente eles. Muito bem. Tá lá. Então, ó, vou repetir. Quando o acampamento for desmontado por Arão e seus filhos, os descendentes de Coate virão, ou seja, não pode ser o descendente de Merari, era o levita, mas era descendente de Merari. E nem o descendente de Gerson, gersonitas, eram levitas, mas não eram descendente de Coate, né? Então, Gerson, vou começar por aqui, ó. Gerson, Coate e Merari. Então, somente os coatitas poderiam carregar os objetos sagrados, só coatita. Então, esses levitas, esses daqui também eram levitas, como esses também. Mas somente esses levitas da tribo de Coate que poderiam carregar os objetos sagrados que Arão e os seus filhos desmontaram e guardaram. O grupo da família de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Olha isso. Se fizeram isso, eles morrerão. Ou seja, eu sou um levita da tribo de Coate. Aí eu posso carregar. Então eu posso ir lá e ajudar a desmontar. Se tocar, vai morrer. Por quê? Porque somente Arão e os seus filhos que poderiam entrar, desmontar e preparar e guardar e colocar a haste para que depois tudo tivesse guardado da forma correta, poderiam ser carregados pelos coatitas. Mas se algum coatita tentasse tocar em algum objeto sem estar protegido e guardado, eles morreriam. Tá aí, ó. Se fizer isso, morrerão. Essas são as coisas da tenda que o grupo da família de Coate deve levar. Então, ó, as pessoas que Deus não havia escolhido para lidar com os objetos sagrados corriam o perigo de morrer se tocasse neles. Por isso que havia necessidade de estudar 5 anos para aprender o que deveriam fazer. Lembra também lá em Êxodo 29 e 37? Tudo santo, tudo santificado, consagrado, tudo precisavam ser carregado por pessoas santas, ordenadas e pessoas específicas, carregar de modo específico. E por pessoas específicas. Êxodo 29, 37. Façam isso todos os dias durante 7 dias, ou seja, consagrar, ungir. Então o altar ficará completamente santo, consagrado, separado. E qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. É o que aconteceu com Uzá. Está lá no livro de 1 Samuel, nós vamos estudar a respeito disso. O cara foi tocar, né? A Arca da Aliança ficou na casa do pai dele, que era um sacerdote, ele se achou já cheio de intimidade, né, para poder tocar. E quando, né, a carroça tropeçou, o boi tropeçou, né, a arca estava virando, ele foi te segurar. E Davi ficou meio que revoltado. Depois Davi aprendeu, né, como carregar, né? Depois que a arca ficou na casa de Obed-edom, porque Davi tentou pegar, ele largou lá. E ele ficou meio que indignado, ele largou lá, e a arca foi para a casa de Obed-edom, e ficou lá 3 meses. Obed-edom foi muito abençoado. Aí não, Davi depois volta, né? E carrega, leva levitas, prepara canções ali, prepara sacrifícios, né? E vem ali adorando e sacrificando ao Senhor. Mas fundamentalmente porque quem trouxe a arca foram pessoas apropriadas, né? E pessoas específicas de uma maneira específica, carregaram no ombro e andaram e vieram a pé, carregaram no ombro. Por isso que o Senhor permitiu que a arca fosse trazida da casa de Obed-edom e fosse colocada exatamente ali no templo, né? No templo não, na cidade de Davi, né? Porque Davi construiu um palácio, do palácio de Davi.
E Davi mandou fazer uma tenda ali e para colocar a Arca da Aliança, né? E depois Davi vai comprar o terreno de Araúna para construir, então, para que Salomão, seu filho, pudesse construir, então, ali, ali no Monte Moriá, né? No Monte Sagrado, né? Ele fosse construir justamente ali uma cidade santa, né? O templo do Senhor. Muito bem. Agora, olha só, amados, Eleazar era o filho mais velho do sacerdote Arão. Então, quem poderia montar e desmontar isso, né, as coisas santas? Somente Arão, Eleazar e Itamar, né? Vocês vão ver. Então, Eleazar, ele que era o responsável, né? Olha lá, Eleazar, filho de Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas e pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Ele mesmo é o responsável da tenda e dos objetos. Então, como se fosse um supervisor. Então, quem supervisionava o serviço de todos esses coatites, de todos esses levitas da tribo de Coate, era Eleazar. Ele que era o supervisor. Ele que supervisionava, fiscalizava tudo que estava sendo feito. Amém, queridos? Muito bem. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados, né? Para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que devem fazer e carregar. Muito bem. Então, tanto Arão quanto Eleazar, eles tinham essa responsabilidade. Principalmente Eleazar, que era colocado ali como supervisor. Mas então Deus está dizendo aqui, ó, não permita, né, Arão, ou seja, Arão, fique esperto, né? Eleazar, fique esperto. Para quê? Para que nenhum coatita e também nenhum merarita e nenhum gersonita cometam erros, né? Então, coisas santas carregadas por pessoas santas específicas de modo específico. Então, cuide disso. Olha lá, ó. Porém, os coatitas não deverão entrar, nem por instante, para ver as coisas santas. Se fizer isso, morrerão. Você vai desmontar aí, Arão? Vocês vão desmontar, Eleazar? Mas deixa eu só dar uma olhadinha. Eu sou coatita, né? Eu sou descendente da sua... Sou seu parente, sou seu descendente. Sou da mesma tribo que você, da tribo de Coate. Então, antes de você desmontar, deixa eu entrar e ver. Se entrassem para ver, morreriam. Então, por isso que Arão e Eleazar tinham que cuidar disso, para que nenhum deles morressem. Amém? Muito bem, queridos, eu acredito que ficou melhor para vocês agora, né? Então, essa quantidade, né, não é tão importante assim, né? Algumas coisas você tem que memorizar, né? A idade, né, que foram separados para a guerra, né? Homens de 20 anos para cima, a idade que foram separados para o serviço dos levitas, né? De 25 anos a 30 anos tinham que estudar, e de 30 anos a 50 eles tinham que trabalhar para o Senhor. 20 anos trabalhando, não era fácil, mas foram separados para o Senhor para servir ao Senhor. Tá aí. Então, agora, amados, os deveres dos gersonitas. Então, gersonitas, lembra? Então, vamos lá de novo, né? Até que vocês memorizem, né? Jacó, com Lia, teve filhos, e o terceiro filho era Levi. Então, Levi teve o primeiro gersonita, era o mais velho. Os gersonitas são os mais velhos. Mas por que começou pelos coatitas? Porque o Senhor escolheu da tribo de Coate aqueles que seriam os descendentes, os sucessores, os sacerdotes, justamente através de Arão. Então, os gersonitas, Gerson era o filho mais velho de quem? De Coate, perdão, de Levi. Então, Gerson, o filho mais velho de Levi. Levi, o terceiro filho de Jacó, com Lia. Então, Gerson vai dar origem à tribo dos gersonitas, né? Então, o Senhor Deus disse ainda a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Gerson, por grupo de famílias e por famílias, e registre os homens de 30 anos a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda. Mas vocês aprenderam que foram separados a partir de 25 anos. Dos 25 ao 30, os gersonitas tinham que estudar. Muito bem. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar as cargas. Então, vão ajudar a trabalhar. Eles vão ajudar a carregar as cargas. Mas qual carga? Vamos ver. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e de fora,
as coberturas de pele finas e a cortina de entrada. Isso era pesado. Então, eles tinham que carregar esses objetos. Viu aí? Levarão também as cortinas do pátio. Cortinas do pátio. Olha lá, olha lá. Olha o pátio aqui, ó. Olha quanta cortina tinha, amados. A cortina do pátio. A cortina das tendas, que era cortina. Vendo aí? E essas peles. Tudo isso eles tinham que carregar. Então, vamos voltar lá. Muito bem. Então, eles levarão a tenda, as cobertas de dentro, né? E de fora, as cobertas de peles finas e a cortina da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio. Cortina da porta do pátio. Vamos voltar lá. Que está ao redor da tenda e do altar. E as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Então, eles tinham que levar as cortinas, as principais cortinas. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar e fazer, estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordens a respeito de tudo que devem carregar. Então, eles estavam debaixo da ordem de Arão, de Eleazar e também de Itamar. Mas quem era o supervisor? Itamar era o supervisor. Entenderam? Mas poderia Arão dar ordem, poderia Eleazar também dar ordem. Mas o supervisor era o responsável, era Itamar. E vocês vão ver isso já já. Amados, não se esqueça que tudo isso também, boa parte do serviço dos gersonitas, dos coatitas, dos meraritas, foi registrado no capítulo 3 da aula passada. Então, aqui nós estamos, o capítulo 4 está reforçando, né? Então, eu quero que vocês aprendam, né? Eu coloquei só esse capítulo para que vocês pudessem dominar esse estudo, tá bom? Então, tá aí, ó. É este o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão, o filho mais novo. Então, Itamar, que era o supervisor dos gersonitas. Tá bem? Tá bem, amados? Então, eles tinham que carregar, né, parte dos objetos da tenda sagrada, as cortinas, né, etc. Muito bem. Agora, nesse mesmo capítulo 4 de Números, do versículo 29 a 33, vamos falar agora os deveres dos meraritas. Então, quem eram os meraritas? O terceiro filho de Levi. Então, Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. Então, ó, Levi teve o primeiro filho, Gerson, o segundo, Coate, e o mais novo, Merari. Os meraritas eram os mais novos. Então, Merari vai dar origem aos meraritas, a família dos meraritas. Então, são os mais novos, né? Então, tá lá, vamos ver. Mas os principais é o do meio, que são os coatitas, né? O segundo filho de Levi. Olha lá, ó. O Senhor disse também a Moisés, faça a contagem dos descendentes de Merari, por famílias e por grupo de famílias, e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tenham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. Então, mesma coisa. Também a idade, a lei era igual para todos, né? Então, a lei era de 25 a 50 anos. De 25 a 30 estavam estudando, de 30 a 50 estavam praticando. E tá lá. O que terão de levar, de acordo com o serviço deles na tenda, é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda. Meu Deus, acho que ficou pior para eles, né? Porque você imagina isso aqui, amados, tá lá, ó. Tudo isso aqui são bases de prata, bases de cobre, né? Isso aqui são estacas de bronze, perdão, e com essa base aqui, ó, tinham bases de prata, né? Então, isso aqui tudo ficava ao peso, né, para segurar essa cortina. Imagine o vento, né, para não derrubar, né? Então, tudo aqui tinha as cordas, né? Tá vendo aqui, ó, para segurar, né? Justamente para que o vento não derrubasse, né? Então, tinham que carregar todo esse material. Quem carregava esse material? Os gersonitas. Então, vamos lá. Então, olha só. Perdão, né? Os deveres dos meraritas, né? Então, os mais novos, né? Os meraritas. Então, o que eles têm que carregar? Ó, terão que levar, de acordo com o serviço, as tábuas, os cabos,
as colunas e as bases da tenda. As colunas do pátio, tá vendo? As colunas do pátio, que ficam ao redor da tenda, as suas bases, as estacas, as cordas, com todos os seus objetos e com tudo o que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que ele deve levar. Então, os meraritas que ficaram responsáveis por carregar esses cabos, né? Essas cordas, né? Essas hastes, né? Amém? Essas tábuas, né? Essa a responsabilidade do grupo de família de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Então, Eleazar, o filho mais velho, ele ficou como supervisor dos coatitas. Itamar, o filho mais novo de Arão, irmão de Eleazar, ele fica como supervisor dos serviços dos gersonitas e dos meraritas. Itamar. Perguntei também isso para vocês hoje. Números capítulo 4, estamos encerrando. A contagem dos levitas, né? Vocês sabem que foram separados 22 mil homens levitas, né? Separados para o Senhor. Agora, vamos ver desses quantos estavam aptos para trabalhar para o Senhor. Por quê? Porque tinham que ter idade de 25 anos a 50 anos, né? Tá lá, ó. Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de levitas, ou seja, os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade. Na verdade, foram separados de 25 anos. Não se confundam, porque está lá em Números capítulo 8, que eu pedi para que vocês lessem. E eu perguntei hoje na prova para vocês. Do 25 ao 30 anos, tiveram que estudar. Do 30 ao 50, tiveram que trabalhar. Então, aqui está registrado de 30 a 50 anos de idade, que tinham capacidade, né? Ou seja, o cara eram capazes, né? Capacidade física e mental, né? O número de coatitas foi de 2.750 homens. Então, essas perguntas aqui eu não vou fazer agora, né? Fiz semana passada bastante pergunta de números, né? Mas o importante, esse número aqui, ó, o total de todos eles foram de 8.580. Então, o total de levitas preparados para o serviço do Senhor de 25 a 50 anos foram um total de 8.580 homens, né? Então, dos 22 mil levitas que houve a contagem, que foram trocados pelos 22.273 primogênitos poupados da 10ª praga, desses 22 mil, o Senhor mandou separar quem tinha idade para o serviço do Senhor. O serviço do Senhor, que era o serviço na tenda, o serviço religioso, eram de 25 a 30 anos, de 25 a 50 anos. Então, foi um total de 8.580 homens. Amém? Não se esqueçam que a quantidade de homens para a guerra era acima de 20 anos ou mais, né? Que foram aqueles 603.550 homens. Agora aqui, nós estamos falando dos que foram separados para o serviço religioso. Os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa ou qual a carga que deveria carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Por isso, amado, que esses homens tinham que ficar 5 anos estudando para saber exatamente o que cada um deveria ou não deveriam carregar, que deveriam ou não deveriam fazer. Todas as instruções. Algo muito complexo. Mas Deus é um Deus exigente. E as pessoas que trabalham para Ele precisam fazer exatamente como o Senhor quer. Não é casa da mãe Joana. Amém, queridos? Olha, amados, eu acredito que essa segunda aula deu para melhorar bastante, né? Então, vocês estão aprendendo aqui algo muito importante. Vocês sabem que o livro de Levítico, nós já estudamos, né? Os 27 capítulos, né? Foi muito desgastante, mas muito importante. Agora vocês estão entendendo, né? A responsabilidade, a função de cada levita. Amém? No serviço do Senhor. Então, Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Mandem
as suas tarefas, né? Tirem as suas dúvidas. Agora, então, eu estou colocando, né? Vou colocar agora, antes de mandar a aula 2, eu já vou colocar lá na nossa pasta, né? Lá na pasta lá do livro de números, tarefa aula 1, eu vou colocar as respostas da tarefa da aula 1. E vou colocar na aula 2 a tarefa da aula 2. Amém? E semana que vem, antes de mandar a aula 3, eu mando as respostas da aula 2, da tarefa da aula 2. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz. Se tiverem dúvidas, me liguem. Não se esqueça que no final do mês vamos fazer uma live para conversarmos a respeito de tudo isso. Shalom. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor. Te amo, meu Senhor.